sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo número 4. No mês de fevereiro eu comecei a pregar na carta aos Efésios e já temos aqui alguns meses debruçados sobre este importantíssimo item do catálogo do Novo Testamento. Efésios, capítulo número 4. E como o uso do cachimbo entorta a boca, fique em pé quando encontrar este texto, para que procedamos à sua leitura. Efésios, capítulo 4, o pastor da igreja lê a partir do verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E o povo de Deus diz amém e amém. Você pode se assentar. Ontem eu estava terminando, ontem à noite, por volta das 10 horas, eu estava terminando a tradução de um livro que será publicado no ano que vem, chamado O Alvo do Amor Fraternal. Vai ser publicado, e é claro que quando for publicado nós vamos trazer isso para o conhecimento dos irmãos. Um livreto curto, entretanto muitíssimo abençoador, e que eu desejo na mensagem de hoje compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que aprendi na leitura e na tradução desse livro, claro que também em diálogo com o texto que estamos considerando hoje. Porque a Bíblia usa uma palavra que aparece algumas vezes no Novo Testamento, e essa palavra é traduzida, na maioria das vezes que ela aparece nas epístolas, como amor fraternal. A palavra é Filadélfia, que é o título da mensagem desta manhã. A palavra Filadélfia consiste na junção de duas palavras gregas. A palavra philos, que nós sabemos significa amor, apreciação, e a palavra Adelfo. Conhece alguém chamado Adelfo? Adolfo é uma versão de Adelfo, que significa irmão, amor ao irmão. Essa palavra aparece muitas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, ela aparece em Romanos, capítulo 12, verso 10, em que o apóstolo Paulo diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9, ele também escreve: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 1, o autor diz assim: permaneça o amor fraternal. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, ele diz: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. E nós todos conhecemos aquele texto em que Pedro faz uma escadinha que todo cristão tem que perseguir. Ele fala: acrescentai à vossa fé a inteligência, e a inteligência a paciência, e a paciência o amor, e o amor a virtude. E aí no final, como o ápice da escada da vida cristã, ele diz: a piedade, acrescentai, irmãos, o amor fraternal. Essa palavra Filadélfia é interessante porque há um elemento da história ligado a ela. Os irmãos já foram aos Estados Unidos muitas vezes, eu ainda não tive esse privilégio, e sabem que lá há uma cidade chamada Filadélfia, que fica no estado da Pensilvânia. A cidade de Filadélfia, inclusive, foi capital dos Estados Unidos enquanto Washington estava sendo construída, e era a cidade onde viveu o famoso cientista Benjamin Franklin, que inventou, dentre outras coisas, os óculos bifocais.
e uma série de outras coisas, como provar que os raios são feitos de eletricidade. Quase que ele morreu nesse processo. E o horário de verão. Então, quando chegar o fim do ano, agradeça a Benjamin Franklin por essa ideia inteligente para economizar querosene, não que a gente use querosene hoje em dia. William Penn, o fundador da cidade, por incrível que pareça o que eu vou dizer aos irmãos, o rei da Inglaterra devia dinheiro a William Penn. E para pagar a sua dívida, deu a ele um pedaço de terra lá na América. Sendo William Penn um pastor, sendo William Penn um líder daqueles crentes que não estavam ligados à igreja inglesa por causa dos seus costumes romanos, um crente que liderava outros crentes na busca pelo ideal da palavra de Deus, ele se apropriou da sua posse e fundou uma cidade. O estado se chama Pensilvânia porque ele se chamava William Penn. E fundou uma cidade chamada Filadélfia, que, como eu disse aos irmãos, significa amor fraternal. Ele desenhou a planta da cidade, correndo ao lado de um rio, e queria que fosse a cidade mais bonita, mais pacífica e mais harmoniosa de todas as cidades construídas, justificando o seu nome, amor fraternal. Então ele queria que fosse construída uma casa entre dois jardins, que houvesse um jardim entre a sua casa e a casa do vizinho, e outro jardim e outra casa, e outro jardim e outra casa. Que coisa linda! E ele queria também que os centros comuns da cidade fossem áreas em que as pessoas interagissem, convivessem com muita alegria. Eu não preciso dizer aos irmãos que as suas ideias, coitado, foram frustradas. Os jardins arrancavam as flores para construir barracos, e ainda durante o tempo de vida de William Penn. E a cidade, que tinha um alvo tão bonito, um alvo tão ideal, não alcançou aquilo que foi proposta alcançar. O amor fraternal, irmãos, é algo que só pode ser alcançado por crentes convertidos, dependentes de Deus, e que na sua dependência de Deus estarão resolvidos a buscar este propósito. Nós reconhecemos nos vários textos que lemos que é algo que está no coração de Deus. E embora reconheçamos também que o pecado na nossa vida dificulta muito isso, eu queria falar nessa manhã sobre algumas vitórias, sobre algumas bênçãos que a plenitude desse propósito de Deus traz para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. O apóstolo Paulo escreveu assim: rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor. Note o que ele diz, rogo. O que significa a palavra rogar? Eu ouvi muito murmúrio e não ouvi resposta. O que significa a palavra rogar? Pedir, mas pedir com uma certa intensidade. Pedir com um pouco de mendicância. Porque o apóstolo, eu repito aos irmãos, reitero isso, estava preso. Ele não podia sair da prisão para ir às igrejas, solucionar as situações que já apareciam naquele tempo. Ele não tinha condições. Então, com muita humildade, ele diz: eu rogo a vocês, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando a igreja vive a Filadélfia de Deus, ela dá glória ao nome de Deus e honra o Evangelho de Deus. Jesus Cristo, na oração que nós lemos, disse que é por haver este amor, esta Filadélfia na igreja, é algo que glorifica o nome de Deus, é algo que honra aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E devemos compreender, irmãos, como isso dá glória a Deus, porque é o testemunho de que a igreja é formada por pessoas convertidas e que o Evangelho transforma pessoas interesseiras em pessoas altruístas. O homem carnal, não convertido, é sempre egoísta. Uma forma ou outra de egoísmo, ele é sempre egoísta. O profeta da incredulidade, Bezerra da Silva, cantou: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas a regra fundamental do amor fraternal que o Evangelho traz é nos dada na carta aos Filipenses, em que o apóstolo Paulo escreve: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando Deus abordou Caim, qual foi a resposta de Caim? Sou eu, porventura, cuidador do meu irmão? Não, mas era irmão do irmão. Levítico diz: se decaírem as forças do teu irmão,
sustentá-lo-ás. Se decaírem as forças do teu irmão, sustentá-lo-ás. Deus responde ao egoísmo que existe no mundo na igreja, quando manda a igreja seguir o exemplo de Jesus Cristo, que disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E alguém diz assim: Senhor Jesus, que exigência, amar como Ele amou. Como Cristo amou, irmãos? É interessante que, folheando os evangelhos, você não vai achar Jesus dizendo: a ninguém eu te amo, em nenhum lugar. Essas palavras não saíram da boca de Cristo. Entretanto, ninguém duvida de que Ele agiu com amor. Ninguém duvida do amor do Senhor. Quando nós olhamos para a sua generosidade, para a sua paciência, para o seu cuidado, para o seu zelo, nós aprendemos que dentro da igreja cristã nós devemos zelar uns pelos outros, orar uns pelos outros, e para me apropriar do que Jesus ensinou, principalmente daqueles com quem temos algumas diferenças. Se amardes só os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Porque os gentios fazem a mesma coisa. Para viver, irmãos queridos, isso que Deus tem para nós, é preciso seguir o exemplo de Jesus. Eu preguei sobre isso domingo passado à noite. A Bíblia nos põe o exemplo de Cristo como forma de como nós devemos viver. Se tinha alguém, irmãos, com motivo para reclamar da vida, era Jesus. Foi injustiçado, foi traído, foi abandonado, os seus amigos viraram as costas, a família virou as costas, os parentes achavam que ele estava fora de si, queriam amarrá-lo, os conterrâneos com quem ele tinha crescido, nada mais do que queriam empurrá-lo do penhasco. Alguém que abre mão de conforto, de privilégio, de primazia, de glória. Se tinha alguém que podia ser, ele sim, cheio de contestações, Jesus Cristo, mas ele não é assim. Vemos no exemplo de Cristo, o exemplo de alguém que ama, voluntariamente, decididamente. E ele nos propõe nada menos do que o seu exemplo, irmãos, sobre como nós devemos amar. E mais, ele nos põe o seu exemplo e ele nos aponta um modelo tremendo. Pense comigo, Jesus Cristo orou assim: que eles sejam um como nós o somos. É a única vez na Bíblia que o nome nós é escrito com N maiúsculo. Por quê? Porque se refere à Santíssima Trindade. Cristo nos deu o exemplo de como alcançar esse modelo. Pense nisso, que a Santíssima Trindade, a divindade absoluta, irmão, sobre quem eu não tenho palavra para falar bastante, é um ser eterno, único, divino, indiviso, que existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós não vemos discordância entre essas pessoas. Deus cria o universo e o Espírito Santo diz assim: não, eu queria que as montanhas fossem um pouco mais para lá, e que o mar fosse um pouco mais para cá. Não há capricho, não há espaço para uma atitude caprichosa dentro da Santíssima Trindade. O modelo de unidade de Filadélfia que a igreja deve perseguir, irmãos, é o que nós abrimos mão de fato de caprichos e preferências em prol daquilo que é maior do que cada um de nós, a igreja do Senhor e a causa do Evangelho. Realmente é inevitável que haja entre nós diferenças, por vez ou outra, arranhados, mas eu não conheço um crente sequer que, por mais que tenha sido arranhado por um irmão específico, se recuse a orar por essa pessoa. Eu não conheço um crente sequer que, por mais que tenha passado talvez por uma ou outra tristeza, se recuse a abrir o coração para aquela pessoa. Porque Deus colocou dentro do nosso coração, quando nascemos de novo, um amor pelo povo do Senhor.
Amamos os irmãos porque Deus os ama e porque eles amam a Deus. E exercitamos esse amor, irmãos, não com palavras adornadas. A Bíblia adverte muito contra esse tipo de amor, mas contra um amor ativo. Não amemos, diz a palavra de Deus, de palavra e nem de língua, mas de obra e de verdade. Praticamos quando oramos uns pelos outros, quando visitamos uns aos outros, quando fortalecemos uns aos outros na fé, com gestos reais de caridade, de amizade cristã. Nós demonstramos isso quando a nossa conversa entre nós é boa e não ruim, não maliciosa. Então nós demonstramos, irmãos queridos, o genuíno amor que está no coração do Senhor. E quando isso acontece entre pessoas que o pecado feriu, quando isso acontece entre pessoas que o pecado e Satanás insistem em tentar dividir, Deus é supremamente engrandecido, honrado, louvado. O mundo inteiro, irmãos, é um poço de Mara. Os irmãos se lembram do poço de Mara? Águas amargas. O mundo inteiro é um poço de Mara, onde as águas que se bebem são amargas. Mas quando o povo de Deus trabalha junto, cuida uns dos outros, ora uns pelos outros, as 70 palmeiras de Elim se levantam e dizem: aqui tem paz, aqui tem água doce, aqui tem bênção do Senhor. Conflito, irmãos, ódio, o mundo já tem demais disso. Fomos designados e separados por Deus para ser um povo que, se não alcança a plenitude desse alvo, pelo menos tenta alcançar. E ora a Deus para que alcance. Em segundo lugar, a Filadélfia, o amor fraternal faz da igreja um lugar conveniente à presença e habitação de Deus. Os irmãos chegando aqui na igreja, já repararam como o jardim da entrada da igreja está bonito? Já notaram isso, irmãos? Alguns aqui se lembram, uns 3 anos e pouco atrás, não tinha nada ali, lembram disso? E hoje, quando a gente chega, eu chego todo dia, irmãos, eu acho belíssimo, irmão G, ver aquelas flores bonitas, vistosas, uma recepção, uma acolhida bonita a quem chega. É bonito demais, irmãos. A igreja de Corinto não teve essa habilidade de cultivar com carinho o jardim da igreja, mas eu quero falar em outro sentido. Eles deixaram crescer ervas daninhas, maliciosas, de partidarismo, de vanglória, de conflito, de conversas tolas e maliciosas. Deus, sendo Deus o mais sincero em amar a todos nós, sendo Deus o mais glorioso de todos os seres, Deus se sentiu desconfortável de estar no meio da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo escreveu assim: vocês se reúnem para pior e não para melhor. No capítulo 14, ele fala das suas orações sentimentais como sendo uma franca conversa com o vento. Misericórdia. Filadélfia, amor fraternal, faz deste ambiente um ambiente puro, conveniente a receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você não guarda o seu almoço numa marmita suja de ontem. Você faz isso? Não. Você não toma banho para ficar perfumadinho, para colocar uma roupa suja. Você faz isso? Vai que a roupa limpa por osmose? Misericórdia. Deus, na sua santidade, irmãos, Deus, na sua pureza, deseja encontrar entre nós um clima de amor, um ambiente receptivo ao Senhor Todo-Poderoso. Ao sábado, seguindo o plano de leitura, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas,
E algo começou a ressaltar a minha leitura, é que no Evangelho de Lucas, Jesus sempre sabe os pensamentos das pessoas. Já notaram isso? Não aparece muito isso em Mateus, em Marcos, com certeza não, mas em Lucas as coisas estão acontecendo diante dele e escreve assim: e Jesus conhecendo os seus pensamentos. Um dia, nosso Senhor foi jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Nós conhecemos esse texto. E enquanto Jesus comia, uma pecadora se aproximou e ungiu os pés de Jesus, e lavou os seus pés com lágrimas, e o enxugou com os seus cabelos. E aí Simão, diz o texto do Evangelho de Lucas, sentado à cabeceira da mesa, disse assim: se esse homem fosse de Deus, ele saberia que a mulher que o está tocando é uma pecadora. E Jesus, conhecendo os pensamentos daquele homem, disse: Simão, ela me ama mais do que você. Ponto. Nossos pensamentos, irmãos, devem ser vigiados. Nossos pensamentos devem ser vigiados. Nossos sentimentos devem ser vigiados. O livro dos Salmos escreve assim de maneira tão bela, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e rei meu. Isso faz de nós pessoas que recebem a Deus com alegria. O primeiro sermão que eu preguei na minha vida, eu tinha 15 anos. O primeiro sermão que eu preguei na minha vida foi baseado em Evangelho de Lucas. Sempre Lucas, né? Deve ter alguma coisa com esse moço. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40, em que diz assim que Jesus foi expulso da cidade de Genezaré, quando expulsou os demônios, e eles foram para os porcos. Vocês se lembram dessa história? E eles ganhavam muito dinheiro vendendo carne de porco para os romanos. Então pediram que Jesus fosse embora. Mas não foi sobre isso que eu preguei. Eu preguei sobre o capítulo 8, verso 40, que diz assim: ao regressar Jesus a Cafarnaum, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E preguei ali, talvez alguém que estudou hermenêutica depois ia brigar comigo, mas eu não tinha estudado ainda. Então eu preguei sobre a volta de Cristo. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque eu estava esperando. Combina, vai. De fato não é disso que o texto fala, mas que combina, combina. Mas eu quero dizer, irmão, citando essa minha primeira pregação, é que quando nós fixamos nossa expectativa em Cristo, e fixamos a nossa expectativa com relação a outras pessoas em Cristo, de que Deus há de ter misericórdia delas e há de melhorá-las, que Deus há de trabalhar no seu caráter, nas suas ações, no seu temperamento, quando nós fixamos a nossa esperança quanto a nossos próprios erros em Cristo, para que Deus tenha misericórdia de nós, quando Ele chega, nós o recebemos com alegria, porque o estamos esperando. Se, porém, irmãos, cultivamos em nosso coração todo tipo de sentimento de amargura, todo tipo de sentimento que não é agradável aos olhos de Deus, deixemos de fazer isso em nome de Jesus, para alcançarmos aquilo que Deus tem de maravilhoso para nós. Em terceiro lugar, irmãos, Filadélfia, o amor fraternal promove a santificação. Promove a santificação. Nós vivemos o tempo em que nossa geração está caracterizada pela atitude de se isolar. Muitos dos irmãos aqui, se eu lhes perguntar se já conhecem os seus vizinhos, vão me dizer que não. E não há vergonha nisso, pelo menos em termos de contexto, porque isso é normal. Infelizmente é normal. É raro. Há raras exceções de pessoas que moram na mesma rua a vida inteira, de pessoas que conhecem, mas isso a gente tem que admitir que é raro, e não é mais comum como já foi. As conveniências da comodidade, do conforto do nosso tempo favorecem essas coisas. A tecnologia nos ajuda a nos isolar mais. A tecnologia nos ajuda a nos afastar mais. Bem disse, e essa frase é conhecida, não sei de quem, que a tecnologia moderna aproxima quem está longe, mas afasta quem está
perto. Misericórdia, Senhor Jesus. Por que existe esse sentimento nas pessoas? E eu quero dizer para os irmãos: convívio é difícil, convívio é desafiador, o convívio é confrontador, confronta os nossos hábitos, nossos sentimentos, nossas ideias, nosso time, nosso partido, as visões de pessoas que pensam e sentem diferente de como nós pensamos. É tão difícil conviver que é mais cômodo se afastar. Entretanto, o amor fraternal, a congregacionalidade da igreja, a vida em comum, me lembra aquele texto de Provérbios que você conhece: como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu próximo. Você já parou para pensar o que é afiar? Em termos práticos, é desgastar. Você desgasta, mas não difusamente, num sentido só. Pelo convívio, pela Filadélfia, Deus apara as arestas que há em nós, conformando-nos à imagem de Cristo Jesus. O convívio, irmãos, o amor fraternal é santificador. Há de operar em nosso coração a certeza de que Deus age mesmo em mim e mesmo em nós. Em Belo Horizonte, há muitos prédios, a gente anda pela cidade e os vê, que são carcaças, estruturas com alguns tijolos não rebocados, obras que foram abandonadas. Para mim, a mais emblemática de todas, eu sempre falo dessa, né? É na Teresa Cristina com a Senhora de Fátima. Porque desde que eu era criança, eu passava naquele lugar ali, indo para a casa da minha tia Maristela, estava com ele domingo, ela mora na Floresta, então tinha que passar por ali. E eu passava ali e eu via aquele prédio caquético. E hoje eu não sou mais criança e o prédio continua caquético. Deus não nos abandona irreparados. A boa obra que Deus começou em nós há de aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, glória a Deus, nenhum de nós foi esculpido em mármore. Ainda dá tempo de a gente melhorar, ainda dá tempo de a gente crescer, ainda dá tempo de a gente se aperfeiçoar e de a gente se santificar. Há quem diga no mundo que a madeira que nasce torta, até a cinza é torta. Mas havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, andava num caminho torto, e sua vida era torta. Um dia, sabe o que aconteceu? O homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Irmãos, ainda tem muita, e eu vou usar essa palavra de propósito, ainda tem muita tortura na minha vida, certamente na sua também. Creio que Cristo vai endireitar, que Ele vai nos livrar de toda tortura. Em quarto lugar, irmãos, a Filadélfia, o amor fraternal, fortalece a causa do Evangelho. A Filadélfia, o amor fraternal, fortalece a causa do Evangelho. Eu vejo, e às vezes eu fico meio espantado com o que eu vejo nas igrejas evangélicas por aí, que a palavra comunhão passou a significar uma série de coisas, né? Encontros sociais, comida, atividades recreativas, esportivas, passeios, que a palavra comunhão passou a significar todo tipo de... Eu vou dizer uma para os irmãos que eu fiquei até meio boquiaberto. Tem igrejas, Deus me perdoe de falar assim, não, eu vi, passando o jogo da Copa, vamos sentar reunir para ver o jogo da Copa. Não que isso seja mal em si, quer assistir o jogo da Copa, assiste, mas comunhão é algo muito maior do que isso, irmãos. Comunhão é algo muito maior e mais profundo do que isso, e não restringe a comunhão à mera recreação. Comunhão, conforme proposta na palavra de Deus,
É um movimento de pessoas capazes de enxergar um propósito comum e agir em direção a esse propósito. Eu lembro, faz uns 2 anos isso, eu acho, um pouco mais, que a gente fez um mutirão para tirar a telha lá do terraço. Muitos estavam aqui na igreja e se lembram disso. E a história registrará para sempre que foi o Demilson que tirou a primeira telha. Enquanto eu estiver vivo, Demilson, eu não vou me esquecer disso. Mas todos nós trabalhamos naquele dia. Eu não sei, irmãos. Aí eu não sei. Eu não fiquei contando, não. Agora, todos nós trabalhamos naquele dia, os que estávamos na igreja. Foi o dia 19 de maio de 2016. 26 de maio de 2016. Um feriado, uma quinta-feira, a gente veio para cá, a gente trabalhou juntos, as irmãs fizeram almoço, vieram irmãos de outras igrejas, a gente fez um duto de baldes descendo por aqui, que quebrou as janelas danadas, e foi jogando o entulho ali. Como pastor, Deus me deu um momento em que eu pude ver todo mundo trabalhando juntos, e não que eu não estivesse trabalhando, mas que eu parei um segundinho para ver. E quando vi, eu enxerguei o retrato bíblico da verdadeira comunhão. O Geraldo torce para o Atlético. Quisera eu que o Geraldo torcesse para outro time. Eu torço para o Cruzeiro, mas nós trabalhamos juntos, não é, irmão? Nós oramos um pelo outro. Há quem vote aqui em um partido e há quem vote em outro. E infelizmente, infelicíssimamente, nós conhecemos igrejas que foram divididas por questões partidárias. É muito triste. Nós enxergamos, irmãos, algo que Deus quer que a gente faça juntos. Darei até uma sugestão para você. Um dia que você estiver em casa, pegue o anuário da igreja e ore por todo mundo. Da Adriana, que é o primeiro nome, ao Wesley, que é o último. A família abre e a família fecha. Garanto que é porque está em ordem alfabética. Ore por cada um. Eu sei que você ora por alguns, mas você vai acabar se lembrando de uns que você não tem orado com frequência. Como orar? Como orar uns pelos outros? Ore assim: Senhor, abençoa a vida do irmão Hélio. Que o Senhor abençoe a sua saúde. Que o Senhor abençoe o sustento da sua casa. Senhor, abençoa a vida do querido Hélio. O outro Hélio, Hélio Geraldo de Matos. Que o Senhor dê a ele a oportunidade de te servir, de honrar o teu nome. Senhor, abençoa a Dita. Que a Dita tenha a presença do Senhor na sua vida em todo o tempo. Senhor, abençoa a Helena, abençoa a Cris, abençoa a Rena, abençoa a Jéssica, abençoa o Glaucus. E assim, irmãos, quando oramos uns pelos outros, o Espírito Santo faz algo extraordinário. Nos une em laços espirituais. E eu digo mais, em quinto lugar, Filadélfia é um repelente do demônio. Ouviu essa? O amor fraternal é um repelente de Satanás. No livro que eu estou traduzindo, eu achei uma expressão fascinante, eu vou citá-la literalmente para os irmãos. Até mesmo o astuto Satanás se reveste de precaução quando anda em meio a um povo que se ama e zela pelo propósito de Deus para si. Frequentemente, as suas mentiras e malícias caem por terra. Filadélfia proporciona para nós segurança doutrinária, segurança prática, de vida, de serviço, de comunhão com Deus. Filadélfia é seguro, Filadélfia é benéfico. Fortalece-nos uns aos outros e fortalece a causa do Evangelho. No mesmo livro de Efésios, eu leio que Cristo concedeu uns para apóstolos, que é o texto que eu pretendo pregar no domingo que vem de manhã, e falar, talvez em 2 partes, sobre o ministério pastoral e sobre o serviço cristão. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao pastor ser o capataz da tropa. Não, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita estatura, à medida da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como nós podemos, irmãos, viver Filadélfia? Eu acredito que em muito Deus nos tem abençoado e temos vivido isso. Mas é evidente que nós podemos buscar mais, alcançar mais e obter mais. Como? Versículo 2 do texto da pregação da manhã: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Reconhecendo que isso é algo importante, e sendo importante, é algo que custa algo. Nada que é de graça costuma valer muito a pena. E buscando que Deus implemente, por meio de nós, tal ambiente, tal clima, tal bênção em nosso meio. Concluo fazendo menção a um dos principais nomes da história da igreja. Talvez você nunca tenha ouvido, mas guarde no seu coração o nome, e não é fácil de guardar, o nome Zinzendorf. Já ouviu falar de Zinzendorf? Ludovico Zinzendorf foi um grande cristão, grande, extraordinário. Quando ele tinha 4 anos de idade, o pai morreu. A mãe não quis saber dele. Então o colocou trancado num castelo. Veja que você já ouviu história de princesa presa, mas um conde preso até ele ficar adulto. Ele nunca saiu do castelo. Lá ele tinha a Bíblia para ler, e lendo a Bíblia se converteu. E ele escrevia bilhetinhos: Jesus, me tira daqui, e amassava e jogava pela janela do castelo, querendo que Jesus lesse o bilhetinho e o tirasse daquele confinamento. Foi, eu repito para os irmãos, um dos nomes, uma das estrelas mais radiantes no firmamento da história cristã. Quando alcançou a sua liberdade, o título de conde, a herança do pai, mandou construir uma vila do lado do castelo. E essa vila, qualquer pessoa que se chegasse a ele, dizendo ser crente, receberia uma casa para morar com a sua família. Rapidinho a vila ficou cheia, que vocês não imaginam. Um grupo de crentes da República Tcheca, que naquele tempo chamava Morávia, sendo perseguidos no seu país, pediram refúgio a Zinzendorf. E muitos outros, isso se dando na Alemanha, viu, irmãos? E muitos outros crentes foram morar naquela aldeia. Entretanto, ouça com atenção, Zinzendorf era muito rigoroso e impunha regras muito rígidas à vida em comum. Cada um pode comer o mesmo tanto. Cada um tem que trabalhar para todos, nas hortas comunitárias, nos jardins da vila, como ferreiro, como, o que mais que tem numa vila dessa? Padeiro, como pedreiro. Todo mundo tinha que trabalhar pelos outros sem salário. O sustento deles vinha do conde. E havia outras regras. Você consegue imaginar o que aconteceu, irmão? Irmã? O pior, virou briga. As pessoas desentendiam umas das outras. Estavam saturadas daquela forma de viver. O conde era procurado todo dia por várias pessoas com vários conflitos, grandes e pequenos. Um domingo, a comunidade reunida no templo, prestando culto a Deus. Uma mensagem neste texto que eu estou pregando aos irmãos, por isso eu orei tanto por minha mensagem hoje. Uma mensagem nesse texto produz no coração de cada um profundo convencimento da sua parte no propósito de Deus. Não a parte do outro, a sua parte. Algo que está no coração de Deus a ser mantido por todos. E daquele domingo em diante, irmãos, a história mudou. Eles começaram
no dia 26 de agosto de 1728, turnos de oração de 1 hora. E a cada 1 hora, uma pessoa ia e orava. Essa reunião de oração começou no dia 26 de agosto de 1728 e terminou no dia 26 de agosto de 1828. 100 anos. 100 anos de intercessão horária contínua, ininterrupta, de madrugada também. Durante esses 100 anos, saíram daquela pequena comunidade, daquele vilarejo, 240 jovens missionários, irmãos. Alguns dos quais, para chegar em seus países de destino, se vendiam como escravos. E iam ser escravos ao lado de outros escravos, dando testemunho do amor de Cristo. A história missionária do mundo, que chegou aqui no Brasil, chegou aqui em Belo Horizonte, chegou na Bela Vista, onde os missionários vieram plantar esta igreja. A história missionária do mundo começa no vilarejo chamado Abrigo do Senhor, Herrnhut. Assim, em nome de Jesus, será conosco, minha irmã e meu irmão, se houver em nosso coração a mesma compreensão, o mesmo desejo, a mesma busca, a mesma oração. Que Deus derrame sobre nós Filadélfia, em perfeita paz e harmonia, servindo uns aos outros, juntos servindo a Deus, para a glória do nome do Senhor. Amém.